Do Sr. Dr. José Miguel Júdice. De resto, devo dizer uma coisa, só para que fique mais claro ainda. O Dr. Drão Barroso disse-me: eu estou disponível para depor, mas por escrito, porque não estou em Portugal, etc. por aí fora. O engenheiro António Guterres, eu não cheguei muito a confrontá-lo com essa pergunta, porque começou o telefonema, ele estava não sei onde, em Malta, não sei o que, disse: não, claro, eu deponho, mas por escrito, compreendo por escrito e tal, portanto, eu também não, mas olha, quer mesmo por escrito, não lhe perguntei, portanto, a conversa foi só nestes termos. Sr. Dr. José Miguel Júdice, agradeço a sua presença. Eu transmiti à Comissão, obviamente, a correspondência que mantivemos e até o contacto telefónico que tivemos sobre este mesmo assunto, explicando à Comissão, obviamente, que a sua primeira intenção era precisamente por considerar que não tinha grande matéria a acrescentar aos trabalhos da Comissão e por isso mesmo tinha enviado uma carta dizendo que considerava não ser o seu depoimento essencial pelo que sabia e pelo que conhecia. Expliquei também que a sua posição, e provavelmente, enfim, alicerçada até na qualidade de ex-bastonário da Ordem dos Advogados, sobre o segredo profissional, era a posição que tinha e que foi transmitida à Comissão, que houve uma insistência para que estivesse presente, o relator imediatamente acedeu e, portanto, agradeço-lhe a presença aqui hoje. E dizer-lhe que, obviamente, é direito de qualquer depoente da Comissão, facultativo e não obrigatório, usar de 10 minutos iniciais, que normalmente eu não corto o tempo e, portanto, se os 10 minutos forem 15, serão 15, para uma intervenção inicial, se quiser. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Eu não vou usar mais 2 ou 3 minutos. A primeira para dizer que tenho muita honra e muito gosto de estar aqui na Assembleia da República. A última vez que estive numa sessão, as últimas 2 vezes que estive aqui numa sessão semelhante, foi muito agradável para mim, profissional e pessoalmente. Uma foi no momento final da aprovação do Estatuto da Ordem dos Advogados, nos idos de 2005, já janeiro, creio eu, e a segunda foi numa audição a propósito da lei da arbitragem e, portanto, realmente, esta é a terceira experiência, que costuma dizer que não há 2 sem 3. Segunda questão, para dizer que já desliguei o telemóvel, porque, de facto, como não tenho namoradas, seria uma vergonha para mim não receber chamadas telefónicas durante esse período. Terceira questão que queria frisar é que, realmente, há aqui bastantes advogados, há outros que, não o sendo, conhecem muito bem, e alguns deles nunca me esqueço de agradecer o apoio que tive na luta por Estado de Direito quando fui bastonário, de todos os partidos que existiam na altura e que continuam a existir. Eu realmente entendo, na minha interpretação, que a dispensa do segredo profissional deve ser pedida, se for necessário, para a defesa da honra e até dos interesses legítimos do advogado ou do seu cliente. Nada do que se passa nesta Comissão, no meu entendimento, conheço através dos jornais, pode beliscar a honra do meu cliente ou a minha. Nos únicos casos em que participei, provavelmente pela incapacidade e falta de qualidade do respectivo advogado, os meus clientes não tiveram a sorte de serem os vencedores dos concursos. E, portanto, de facto, eu não estarei, digamos, autorizado, porque também o não pedi, por essa razão, a falar sobre assuntos cobertos sobre o segredo profissional. Com essa limitação, que creio que compreenderão, eu estarei disponível para responder a todas as perguntas dos senhores deputados, evitarei fazer posições que possam ser confundidos com uma atividade que eu tive durante muitos anos e com muito gosto e hoje em dia com muita saudade, que é documentador político ou de analista político sobre a realidade portuguesa. Como podem compreender, senhores deputados, eu sobre todas estas matérias tenho opiniões. Umas cobertas por segredo profissional, outras não cobertas por segredo profissional. Mas eu aqui não sou um perito, seja no que for, eu sou uma testemunha neste estatuto que aqui estou. Portanto, estarei à disposição para todas as perguntas que entendam convenientes e, mais uma vez, agradeço e peço que seja realçado que a minha primeira carta não era nenhum desrespeito para a Assembleia da República. Era pura e simplesmente o tentar, no meu juízo, poupar à Assembleia da República e aos seus deputados o tempo perdido a ouvirem. Eu, por mim, tenho muito gosto em estar aqui. Muito obrigado. Doutor, obrigado. Eu diria só, doutor, uma coisa, que é, só não está livre de uma coisa, que é de, permita-me a nota,
respondendo ao seu humor, não só não está livre, é de alguma parte de algum senhor deputado, que pode acontecer, e que foi o à parte que terminou esse episódio, que estava relatado de facto nesses termos, mas não rigoroso, na comunicação social, designadamente no jornal que o relatou, porque o à parte do senhor deputado foi, vai ver que agora é a doutora Ana Gomes que lhe está a ligar para lhe dizer qualquer coisa. E o que um depoente aqui respondeu, e o Sr. Doutor aí tem que ter alguma cautela, não foi namoradas, foi ex-mulheres. Está bem. Mas melhores namorados. Mas pronto, mas só uma pequena retificação em relação ao sucedido. O nosso sistema é um sistema de rondas por partidos, em que é sempre um partido diferente a iniciar. Nesta sessão, cabe ao Partido Socialista iniciar o conjunto de perguntas. O Sr. Deputado José Magalhães dispõe de 10 minutos, como sabe. Só uma pergunta. Preferem que eu reúna um conjunto... Não, aqui o sistema é livre, portanto, pergunta-responde. Preferem que eu responda logo? Sim, tem 10 minutos e vai respondendo durante esses 10 minutos. Na primeira ronda é assim. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Dr. José Miguel Júdice, Senhor Presidente, gostaria de o cumprimentar em nome da bancada e de lhe dizer que insistimos muito para que pudesse estar hoje aqui por uma questão de princípio e também porque esta Comissão é mais do que ela própria e teremos outras no futuro e, portanto, convém não estabelecer maus precedentes e importa satisfazer, na máxima medida que seja possível, o interesse na descoberta da verdade, que é o que nos cabe. Há limitações, de facto, não lhe vou pedir comentários políticos, não lhe poderei pedir que se transforme numa espécie de consultor ad hoc benévolo da Comissão e também não lhe poderei perguntar nada relacionado com coisas que nós próprios não conseguimos obter até agora, aliás, nem nós, nem o BCAP. Eu tomei conhecimento há bocado, tomámos na bancada conhecimento de uma carta do Sr. Presidente, capeando carta do Ministério da Defesa Nacional, que explica que o Ministério da Defesa Nacional não encontra, ainda agora, a esta hora, as cartas de convite que foram endereçadas ao Credit Suisse, First Person, BES e ao Deutsche Bank para fazer um leilão bancário, não encontra nada sobre a negociação das propostas, não encontra as atas das sessões de trabalho realizadas em Londres, não encontra o documento com reservas do consórcio vencedor no que respeita ao spread que anunciou, que de resto depois foi alterado por negociação bilateral entre o Estado português, não se sabe por quem, nem como, e proclamado um vencedor que não tinha vencido, etc. Portanto, há limitações deste tipo de que nós teremos que dar conta, porventura, no relatório final, aí de maneira mais alargada. Agora, há factos públicos e notórios. Não tenho que lhe pedir que repita aquilo que declarou ao Expresso em 2003, quando disse que o processo era chocante e que era um caso exemplar de como as coisas não devem ser feitas. Porque isto é notório, está dito, não pode ser retirado, consta da ata, e julgo que sobre essa matéria nem tenho que reeditar o que já disse. Portanto, não sei se quer fazer alguma posso dizer observação. Que eu fui autorizado pela Ordem dos Advogados, pedi a dispensa do segredo profissional para fazer essa declaração. E fila porque, e também o disse, porque o meu cliente me informou que em alguns mercados, noutras partes do mundo, onde concorrência estava a ocorrer sobre, enfim, situações semelhantes, a sua não vitória, o não ter sido considerado o concorrente preferido, estava a prejudicá-lo fortemente, porque estava a ser usado contra ele. E nessa medida, eu pedi a autorização à Ordem dos Advogados, de acordo com as normas legais aplicáveis, fui autorizado e fui autorizado a fazer essa declaração, foi exatamente o que pedi para fazer e posso repetir, já não me lembrava exatamente as palavras, mas lembro perfeitamente o ter declarado. Lembro depois houve uma polémica com dois advogados que eu muito respeito e muito admiro, e que eu tive a ocasião de dizer que nada do que eu estava a dizer, e continuo a pensar o mesmo, tinha a ver com o mandato deles, com a forma como o exerceram, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista ético. E, portanto, esse assunto foi encerrado, sem mais sequências, e, portanto, desde então, várias vezes
fui procurado pontualmente, é verdade, por jornalistas em épocas em que este tema vinha à superfície e em todos os casos disso não tenho rigorosamente mais nada a declarar. Portanto, o que eu pensava nessa altura está expresso e não vejo motivos para mudar de opinião, até porque não voltei a revisitar o tema desde então. Podia estar enganado, mas não vejo motivos, porque não sei de nada que me levasse a pensar que aquilo que eu disse na altura não correspondia, deixou de corresponder àquilo que eu tinha como convicção. Mas na altura o Sr. densificou a razão pela qual extraía a conclusão... Isso é que eu já não me lembro. Depois também eu já não me lembrava, mas nada como a memória da net, como diria o outro, não é? Na altura havia dois tipos de razões que enunciou na entrevista em causa. Uma de caráter técnico-jurídico, diria, portanto, violação da lei por incumprimento de regras do concurso, desvio de poder, não por desonestidade, mas porque os concorrentes se apresentaram com outro submarino de diferentemente inicialmente proposto, interrogou-se sobre se havia regras ou não, forma retórica de significar que, no seu entendimento, havia violação de regras, e por último, mas não menos importante, queixou-se, o que eu compreendo, pela experiência própria aqui, agora, e não estamos a trabalhar a quente, não é? Estamos a trabalhar numa autópsia à distância de muitos anos, queixou-se de não lhe ter sido permitido o acesso a peças essenciais do processo, nomeadamente os pareceres jurídicos pedidos pelo Ministro da Defesa, porque foi invocado que as ditas cujas peças estariam sujeitas a regras de confidencialidade, de segredo de Estado e de segurança nacional, que não justificadas na sua opinião, e aliás na minha. O que significa restrições ao direito de defesa. Confirma que teve essas dificuldades. Ora bem, eu com franqueza passaram-se 10 ou 11 anos, se me fizesse a pergunta sem me ler o que eu tinha declarado, não foi uma entrevista, foi um statement, uma declaração, eu realmente não me lembraria. Agora a minha memória foi... A idade, serei provavelmente o mais velho dos presentes, a idade tem destas coisas, as coisas antigas vêm, são recordadas. E lembro-me, de facto, dessa matéria, eu pensava até que só tinha feito a declaração inicial que leu, mas, de facto, o que fiz foi totalmente autorizado pela Ordem dos Advogados e, portanto, declarei isso e tenho a perfeita consciência que era essa a minha opinião e a minha interpretação das normas aplicáveis. Repito, não vejo razão para mudar de opinião porque não voltei a visitar o tema. A única coisa que eu posso dizer é que, e estou já a pisar um terreno de consultor, mas enfim, é a minha experiência que as instituições têm como tendência, que eu aliás compreendo, embora discorde, por defeito, achar que tudo é segredo de Estado, tudo é confidencial. Acabo, aliás, de escrever 2 artigos, um para o Brasil e outro para Portugal, a propósito de um tema que não tem nada a ver com isto, mas sobre a transparência nas arbitragens em que o Estado é parte. Sou há muitos anos um defensor dessa mesma transparência, por todas as razões que não vou agora enumerar para não gastar o tempo do Sr. Deputado, mas pronto, para dizer que realmente esse tipo de comportamento não me surpreende, mas nem tudo o que não me surpreende tem o meu assentimento. Muito obrigado. A essas dificuldades é preciso somar uma outra dificuldade que é mais terrível, que é a dificuldade decorrente do extravio de documentos. Por exemplo, nós não conseguimos encontrar o parecer do professor Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa, de maio de 2001, feito a pedido do seu escritório de advogados, e que foi utilizado para justificar a mudança do tipo de base de submarino durante a fase do concurso, que sabe. Não se consegue encontrar, por isso simplesmente. Sr. Deputado, eu alguma experiência tenho da vida, infelizmente, preferia não a ter, mas de facto sei que no Estado papel é uma coisa que se perde muito. Há até talvez casos, eu conheci alguns, em que um ministro chega a um gabinete e encontra no gabinete onde estava um ministro da mesma coligação apenas ar, isto é, não há nenhum papel. Portanto, essas coisas acontecem, mas o Dr. Rebelo de Sousa não é advogado, é jurisconsulto e professor, penso que estão a falar do professor Marcelo Rebelo de Sousa,
mas seguramente que é mais rigoroso do que o Estado a guardar os seus papéis. Isto é, eu posso-vos dizer que o meu escritório, eu cheguei ao meu escritório em 76, mas quando cheguei em 76 já havia um arquivo, pagamos aliás caro por esse arquivo, temos o arquivo morto, como nós chamamos, onde podemos ir buscar tudo o que quisermos, porque sempre pode acontecer que o interesse de um cliente o exija. E, portanto, há muita forma, talvez, de encontrar papéis. E seguramente que o professor Marcelo Rebelo de Sousa não poderá revelar sem autorização do cliente, mas, conhecendo eu o Sr. Ministro da Defesa e tendo por ele um respeito muito grande, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista ético, tenho de fazer uma declaração de intenções, é que sou amigo pessoal do Sr. Ministro, e de facto eu tenho a certeza que ele nunca se oporia a que isso fosse objeto de divulgação. Certamente parece uma boa sugestão, vamos requerer ao professor Rebelo de Sousa. Já estou a ultrapassar, portanto, peço desculpa os meus deveres. Não, pelo contrário, é muito útil para nós e julgo que é uma excelente sugestão, porque já há mistérios a mais neste dossiê, portanto, se pudermos elucidar alguns com a colaboração dos próprios enquanto podem, é ótimo. Regressando à decisão administrativa, nós conhecemos, e consta dos autos da Comissão, a documentação relativa ao Supremo Tribunal Administrativo, mas sobre essa matéria há grandes confusões, porque o Sr. frequentemente é dado como tendo perdido um recurso de anulação da decisão do Conselho de Ministros. Ora, se eu bem sei, suponho que não é assim. Ora bem, isso é matéria pública e eu costumo dizer que advogado que não perde ou é muito mentiroso ou vai pouco a jogo e, portanto, eu perco como qualquer outro advogado. E realmente não obtive um pedido de uma medida cautelar que suspendesse o concurso. Depois, é evidente que tinha o direito de intentar uma ação de anulação do concurso com fundamento nesses eventualmente outros fatores, nesses fatores que referiam eventualmente outros, mas a decisão do meu cliente foi não fazer esse litígio. Por uma razão óbvia. Em primeiro lugar, porque a eficiência do sistema administrativo português é proverbial e conhecida. Aliás, vou ter a ocasião de fazer uma conferência onde vou provavelmente arranjar mais alguns inimigos sobre o que é que está mal no contencioso administrativo este mês. E, em segundo lugar, e mais importante do que isso, no fundo, a minha cliente era, e julgo continua a ser, com franqueza, nunca mais tive nenhum contacto com eles, porque não era preciso, uma entidade controlada pelo Estado francês. E os Estados, do modo geral, salvo alguns casos conhecidos, mas fazem manchetes dos jornais, não andam em guerras uns com os outros. Isto é, não havendo a suspensão do processo, provavelmente dentro de alguma década ou algumas décadas, a decisão final seria no sentido de anular ou não anular. Como não era possível anular, metendo na pasta de dentes o que tinha tirado dela, isto é, de facto, a circunstância é que se ganhássemos teríamos direito a uma indenização. Era isso que iria acontecer. E, portanto, as instruções do meu cliente, que eu perfeitamente compreendi e aceitei, foi, digamos, não prosseguir. Portanto, é verdade que perdi. Eu diria que já ganhei processos que devia perder e já perdi processos que devia ganhar. Todos os advogados aqui presentes, se forem sinceros, são capazes de concordar comigo. Este realmente pedia perícia cautelar, ainda não estavam tão na moda como estão hoje, mas realmente uma perícia cautelar, como sabemos, é muito difícil a obtenção, mas não é verdade, não tive o mérito de perder a ação de anulação. Portanto, nenhum tribunal português se pronunciou de forma definitiva e material, digamos, não apenas indiciariamente, sobre os factos que eu iria alegar, se fosse caso disso, e não foi. Portanto, transitou em julgado a verdade formal e, desse ponto de vista... Eu não sei se a verdade formal não era a verdade material, isto é, eu só sei que eu não fui a jogo e, portanto, não posso dizer que eu tinha razão. Teria ou não, um magistrado judicial o diria se eu fosse até ao fim, mas não fui. Certo. Julgo que é a forma rigorosa de exprimir esse conceito. De resto, aconteceu algo de similar em relação ao visto do Tribunal de Contas, que se fez temos agora acesso aos documentos confidenciais sobre esse visto, que se fez sobre uma massa de documentos
que era largamente mais escassa do que os documentos reais sobre coisas como a fixação do spread e outros aspectos que têm vindo ultimamente a público graças a esta Comissão e ao trabalho dos seus deputados. O que me leva ao terceiro conjunto de interrogações. O Sr. tem predominantemente estado a falar, se eu bem percebo, do contrato, da decisão de adjudicação e, portanto, do processo de seleção, os critérios utilizados para o processo de seleção e o resultado desse processo, portanto, vitória e derrota, mas não tem falado, nem teria que falar, estritamente, do contrato de contrapartidas, uma vez que nesta arquitetura o Conselho de Ministros tinha previsto uma arquitetura complexa com um contrato de aquisição, de financiamento, de contrapartidas e um contrato quadro estabelecendo o nexo entre os outros contratos. O contrato quadro desapareceu, sumiu, teve digamos, um breakdown de tipo de sítios, portanto apagou-se, e os outros contratos foram de facto celebrados e só agora é que os conhecemos. Nós. Portanto, julgo que o Sr. nunca os escolheu porque foram uma questão posso dizer que ultrapassou. Posso dizer o seguinte, o meu cliente tinha um representante local, que julgo que já que esteve ali no jornal, eu, portanto, não tinha nenhuma atividade que não fosse estritamente jurídica, isto é, participei na negociação com a minha equipe, na negociação contratual com o Estado, porque as minutas foram sendo negociadas, fizemos requerimentos vários, mas de facto nunca tive qualquer função a nível das contrapartidas, nem tinha de ter. Admito que se o meu cliente tivesse ganho, fosse provável que tivesse de trabalhar juridicamente nos contratos que seguramente iriam ser celebrados. Admito até que já houvesse compromissos contratuais ou pré-contratuais de contrapartidas do meu cliente. Não tenho ideia nenhuma, não tenho memória nenhuma de ter participado em qualquer reunião sobre essa matéria. Não posso negar, porque não me lembro, que não tenha sido pedido a mim ou à minha equipa que analisássemos alguma minuta de algum contrato, não me lembro, mas há uma coisa que me lembro e seguramente é que tem estado muito em evidência um técnico, aliás, que eu conheci noutros contextos e que sempre considerei uma pessoa reputadíssima, o Dr. Paulo Maféria, que ele fazia parte das equipes de negociação do Estado em todos os processos de investimento estrangeiro. Nessa fase da minha vida eu dedicava muito a esse tipo de atividade, hoje não. Não estou a dizer que não continua a haver imenso investimento estrangeiro, estou apenas a dizer que eu orientei-me para áreas que gosto mais, que são conhecidas. E, portanto, eu conheci o Dr. Paulo Maféria de ter participado em negociações com ele de contratos muito complexos. Portanto, se eu alguma vez tivesse estado com o Dr. Paulo Maféria no âmbito destes contratos, seguramente que não me teria esquecido. Portanto, realmente não tive envolvido e, repito, é perfeitamente normal que não tivesse, porque a minha função é uma função estritamente advogado, estritamente jurídica. Quem teria as funções negociais, comerciais, enfim, de negociação técnica e outra era o Sr. Luís Nogueira, pessoa, aliás, de enorme qualificação, pessoa muito qualificada nessas matérias, e, portanto, de facto, sob contrapartidas não tratei de nada. E, portanto, mesmo noutros contratos, que no julgo não estão aqui, onde lembro de um que o meu cliente ganhou, uma coisa de helicópteros ligeiros, não participei em qualquer processo de negociação de contrapartidas. Muito obrigado. Esse é um ponto importante para clarificar quem tratou de quê. Nós já tivemos a ocasião de ouvir e de discutir com o Sr. Luís Nogueira vários aspectos relacionados com o processo das contrapartidas, e isso consta dos autos, portanto, já. Um outro domínio em que julgo que será importante ouvir o Sr. Doutor é o respeitante às tais regras, aquilo que o levou a perguntar, enfim, retoricamente, há regras ou não? Porque, examinando esse quadro jurídico, que aliás tem sofrido alterações e até sofreu, desse ponto de vista, uma alteração curiosa, nós não tínhamos essa percepção, mas quando o Sr. Ministro Pires de Lima nos enviou o contrato, o acordo celebrado entre o Ministro Álvaro Santos Pereira e o consórcio ganhador, nós tivemos a ocasião de descobrir que esse documento bilateral substituía, ou pretendia substituir, ou pretendeu substituir, o próprio contrato de contrapartidas assinado em abril de 2004.
e alterar as regras para a prestação das contrapartidas, prevalecer sobre as contrapartidas, sobre as regras contratuais anteriores, com uma solenidade e com características que o outro contrato teve e que este contrato não teve. Portanto, acontecem as coisas mais extraordinárias, não vou fazer não sei nada comentário sobre isso. Só a única coisa que eu julgo que seria especialmente relevante, o doutor, enfim, dirá o que entender, é pensar como num contrato que acabou por se cifrar em 1.001 milhões mais manutenção durante o período de vigência, portanto 40 anos, ou seja, quase outro tanto, como é que num contrato deste tipo foram testadas as regras de contratação pública? Porque ainda por cima, se nós estamos, enfim, a analisar bem todos os documentos que já temos esta hora e todos os depoimentos, ela foi de geometria variável, isto é, a negociação, parece uma matriosca, dentro de cada bloco há regras específicas. Ou seja, o spread foi negociado de uma determinada maneira e com uma determinada entidade, o contrato de aquisição foi feito e negociado de acordo com um determinado procedimento, houve intervenções à latre em relação a um dos concorrentes, não sob forma de almoço e jantar, uma coisa tão portuguesa, mas de reunião formal, etc, etc. Portanto, esta geometria variável é terrível para o órgão de fiscalização e julgo que é terrível para os senhores advogados. Senhor deputado, ora bem, sobre grande parte das considerações que fez, eu nada lhe poderei dizer porque desconheço. A única coisa que posso dizer, sem violar o segredo profissional, é que li, e não sei se a transcrição dessa vez estava fiel, se não tivesse não era tão grave como confundir namoradas com ex-mulheres, eu peço desculpa ao Miguel Horticosta, pessoa que tenho estima e respeito, é que de facto ele terá declarado, eu li no jornal, que digamos o submarino que foi submetido no início a concurso não foi o submarino que no final foi contratado. Ora bem, isso ninguém melhor do que o Miguel Horticosta para o afirmar. E é público... Está a falar de Horticosta ou de Luís Nogueira? Não, pareceu-me que o Miguel Horticosta tinha declarado isso, mas não sei, que li, não, posso estar, repito, eu não estava aqui, não vi na televisão, portanto, não sei se ele declarou isso, portanto, com todas as prudências, se isso foi declarado, eu diria que essa não foi a opinião do Estado português. O Estado português não tinha essa opinião. Essa era uma opinião dos técnicos, para pôr a coisa de uma forma o mais neutra possível, que sobre essa matéria se pronunciaram. Portanto, de facto, no meu entendimento das regras de um concurso, não é possível, durante um concurso, alterar o objeto que foi apresentado a concurso. Isto é, vamos imaginar que eu me submetia como advogado a um concurso, apresentava uma equipe para fazer o trabalho e depois era-me adjudicado, o que, feliz ou infelizmente, creio que me lembro, nunca me aconteceu, mas enfim, era-me adjudicado e depois disso, eu mudava completamente a equipe. Seguramente para melhorar a qualidade da equipe. Mas ainda que assim fosse, de facto, no meu entendimento, as regras, no meu entendimento, frágil como tudo, a posição do Estado português não era essa, é conhecido, e eu, como digo, não posso dizer se a minha interpretação era correta ou era errada, porque para o poder dizer, teria de ir até ao final de um processo judicial, e já expliquei que o meu cliente entendeu não dever ir. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. José Magalhães dispõe ainda de alguns segundos, pedia-lhe que fosse possível concluindo, obviamente, com a tolerância habitual. Portanto, eu compreendo perfeitamente a sua observação, Sr. Doutor. Ao que parece, o parecer do professor Marcelo Rebelo de Sousa, é precisamente sobre essa mudança do tipo base de submarino durante... E o professor Marcelo Rebelo de Sousa é muito mais sabedor do que eu, isso não tenho dúvidas nenhumas em afirmar. Bem, todos nós, certamente, acordados e a dormir, mas a questão é esta, é que essa questão é relevante
E há outras relevantes, porque não é possível também, julgo eu, durante um concurso, atribuir a vitória a um concorrente que propõe um spread de 28 pontos base, prejudicando o que propõe um spread inferior e depois vindo retificar, junto do perdedor, esta questão, fazendo uma negociação em baixa. Mas isso eu não sei. Não lhe posso perguntar sobre isso, só estou a dizer... Não, óbvio, não posso autocastrar-me. Não é? Exatamente. Portanto, afastemos esses fantasmas terríveis. Agora, o problema é este, é que isso leva-nos a reflexões sobre... que podem ser, aliás, objeto de uma bela conferência, não é? Que sobre as regras e a sua aplicação. Portanto, eu acho que não há regra nenhuma. Há os que criticam o nosso sistema concursal. Eu sou todo julgo que se perfila entre os que o criticam por algum irrealismo estratosférico, etc. Mas quando depois nós vemos determinadas aplicações, eu propendo mais a crucificar a aplicação do que a crucificar-me a mim próprio enquanto legislador e enquanto promotor desse quadro legislativo. Eu gostava da sua reflexão porque ela pode ser útil. Não quero esgotar o seu tempo e da Comissão, falando-se... Uma interpelação à mesa. O Sr. pode falar 2 horas em função de uma pergunta. Eu é que não posso gastar mais... Já não tenho resistência física para tanto, felizmente para os senhores deputados. Não, o que eu diria sobre isso é pura e simplesmente o seguinte. Eu sou um grande crítico do sistema legislativo dominante, não apenas em Portugal, mas também na Europa. Eu sei que a hipocrisia é a homenagem que há séculos o vício presta à virtude, mas o sistema de contratos públicos, e nisto discordo até dos meus sócios, que se dedicam mais do que eu ao direito administrativo, é um sistema que foi inventado, creio eu, por um louco insensato numa noite de bebedeira. Portanto, quanto a isso, a minha opinião é muito clara, não vou agora evidentemente, fazer perder o vosso tempo. Realmente acho que o sistema dos concursos públicos a nível europeu visa mascarar realidades muitas vezes imascaráveis e na sua aplicação é feito de forma profundamente insensata. Mas isso, repito, é outra matéria, nem estava esse regime em vigor na altura destes factos e, portanto, penso que é completamente periférico ao problema que nos reúne aqui. Muito obrigado. Sr. Deputado José Magalhães, o seu tempo está de facto cedido. Se quiser ainda mais algum esclarecimento complementar. Não, Sr. Presidente, escutei o meu tempo e julgo com proveito para a Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então terminado a inquirição por parte do Partido Socialista. Partido seguinte, CDS-PP, Sr. Deputado Lobo Dávila, para usar os seus 10 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. José Miguel Júdice de facto, agradecer já os esclarecimentos que foi possível aqui nos transmitir e não vou comentar nenhuma das observações que aqui foram feitas, porque de facto nós temos experiências ao longo da história da democracia portuguesa, seja ao nível da transição entre governos diferentes, seja ao nível da transição mesmo dentro dos mesmos governos, e não precisa de ser de coligação, por vezes até mesmo dentro do mesmo partido há problemas de transição sempre que há uma mudança dos titulares respectivos. Me permite, senhor deputado, por isso se diz que o mundo se divide em amigos, inimigos e membros do mesmo partido. Mas isto para dizer, de facto, que a questão do papel, eu assisti em processos de mudança de governo e vi com os meus próprios olhos que, inclusivamente, centrais telefónicas eram desligadas. E, portanto, sobre isso poderíamos falar e dissertar muitas vezes, e até para perceber quem é que eram os respectivos partidos que tinham responsabilidades e que permitiram que isso fosse possível. Mas, enfim, não é esse o objeto desta comissão e muito menos o vou amassar com perguntas dessa índole. A presença do Dr. José Miguel Júdice foi requerida pelo Partido Socialista. O Sr. Doutor foi advogado de um dos concorrentes no processo de aquisição de submarinos, concorrente que perdeu. O Dr. José Miguel Júdice utilizou aí uma expressão referindo-se a que porventura teria sido o Dr. Miguel Horta e Costa. Eu confesso-lhe que não sei se foi ele que disse isso ou não, mas que não deixa de ser uma frase interessante e com bom ponto de partida para aquilo que lhe gostava de perguntar. Disse o Dr. José Miguel Júdice que o submarino submetido a concurso não foi o submarino final
desse Sr. concurso. Deputado, eu peço desculpa, eu disse que li isso. Certo. Não disse isso, li isso e disse que técnicos assim pensavam e outras entidades o faziam. Dizer mais do que isso, no meu entendimento, não me está permitido por razões éticas e legais. Mas, Soutor, não há problema quanto a isso, porque inclusivamente nós até temos conhecimento e temos aqui na Comissão um gráfico que foi disponibilizado no âmbito do pacote documental que nós aqui recebemos, que é muito vasto, que foi disponibilizado às respectivas autoridades, inclusivamente pela sua cliente, e que no fundo procura identificar aqui, num determinado momento, a tal mudança do tal objeto contratual, e portanto a mudança do submarino em causa do submarino alemão. E eu gostava de lhe perguntar, porque julgo que isso é muito relevante, se o Soutor sabe, ou pelo menos se nos pode confirmar, vou colocar a pergunta deste modo, se nos pode confirmar que essa mudança do submarino ocorreu em 2000, no ano de 2000, com as BAF de 2000, e numa altura em que era Ministro da Defesa Nacional, salvo erro, o Dr. Júlio Castro Caldas, e governava o Partido Socialista. Eu diria o seguinte, eu não posso responder a essa pergunta, porque estaria a violar o segredo profissional, mas também lhe digo com toda a sinceridade, se entendesse que não violava, neste momento não seria capaz de responder. Portanto, o que eu queria dizer com isto é um mero parênteses, mas não quero deixar de dizer, conheço pessoalmente, já não me lembro quantos ministros, que ministro é uma coisa que muda muito, como sabem, mas quantos ministros é que viveram com esse concurso, mas posso-me referir a 2 ministros, e já tive a ocasião de o dizer em ocasiões pretéritas. Eu tenho a firme convicção, pessoal, vale o que vale, mas vale de alguém que, procurando ser honesto, não perder algum idealismo, em todo o caso, não é completamente naif. A minha convicção é que, falou de 2 ministros, provavelmente, não sei se o Dr. Rui Pena também foi ministro nessa época, portanto, eu poderia dizer que em relação a esses 3 ministros, que eu tenho deles uma convicção ética que me leva a pensar que seria uma das grandes surpresas da minha vida se fosse possível de qualquer deles dizer que não tiveram um comportamento irrepreensível. Sempre pensei isso nessa altura e não vejo motivos para pensar em alturas diferentes. Eu sei que isto não tem nada a ver, provavelmente, com aquilo que nos traz. Eu seguramente não tenho em nenhum tribunal isto que eu digo servirá para coisa alguma, mas ficaria de mal com a minha consciência se não dissesse o que digo, porque poderia na sua pergunta, e eu compreendo-a, estar, digamos, implícita uma diferenciação de ministro para ministro, e repito, se a pergunta fosse ao contrário, eu diria rigorosamente o mesmo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu percebo perfeitamente a resposta que nos dá, até pelo relacionamento que sei que tem com qualquer uma das pessoas que aqui referenciámos, mas em todo caso o objeto desta Comissão não é evidentemente fazer nenhuma consideração pessoal ou de consideração ética sobre qualquer uma das pessoas, porque, como é evidente, nem é isso que é aqui o objeto dos nossos trabalhos. O que está aqui em causa é, no fundo, perceber se a principal motivação de descontentamento, entre aspas, da cliente que representava, se deve a um facto ocorrido em 2000. Ora, eu percebo que não possa responder, mas a verdade é que isso resulta já até dos documentos que nós hoje temos nesta Comissão e da história que também já percorremos ao longo das múltiplas audições que aqui fomos fazendo, e portanto eu percebo a sua resposta, mas não deixa de ser também um facto que esta alteração ocorreu nas BAF de 2000, numa altura em que governava o Partido Socialista, e portanto é algo que depois veio a ter repercussões mais tarde, mas em que esse momento está historicamente identificado, e portanto é o que é. Eu queria também colocar-lhe, se possível, uma segunda pergunta que tem a ver também com este período, porque eu tive aqui a oportunidade de ver
quer algumas atas da Comissão PRAS, quer inclusivamente uma Comissão PRAS, que é a comissão que existia no âmbito do programa de aquisição dos submarinos, que não era a Comissão Permanente de Contrapartidas. Um antigo estudante de Coimbra, a Comissão PRAS, que ele pode pensar que é a Comissão PRAS. Eu essa não conheci, Sr. Doutor, eu essa não conheci, mas esta também não conheci, esta de que estou a falar. Mas, segundo consta, foi de tal maneira confuso todo este processo do ponto de vista inicial, que inclusivamente levou a que o Sr. Doutor, na altura, em 1999, se dirigisse, na altura, em carta dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas, o engenheiro António de Sousa Gomes, no dia 7 de outubro de 1999, perguntando-lhe vários aspectos sobre o funcionamento prático deste processo, manifestando muitas dúvidas sobre alguns aspectos, e em que pergunta designadamente se algumas das ações realizadas a partir da entrada em vigor do despacho de 99, se já seriam consideradas contrapartidas antes da aprovação pela Comissão do respectivo processo. Primeira pergunta. Segunda pergunta, que dirige se as entidades selecionadas para a fase de negociações, na altura, deverão apresentar desde já à Comissão Permanente de Contrapartidas as ações realizadas para efeitos contrapartidas e, em caso afirmativo, essas ações deverão ser apresentadas em que endereço e dirigidas à atenção de que membro, e, portanto, no fundo, havia um total desconhecimento, ou pelo menos confusão, quanto a quem é que se deveriam dirigir e quem é que tinha competências para decidir. Inclusivamente, a propósito deste ponto, há também uma carta que é referida numa ata de uma reunião ocorrida a 14 de dezembro de 1999, uma carta dirigida pelo Sr. Doutor, em que, no fundo, pergunta a quem é que se deve dirigir, não só para a entrega de pedidos de creditação, mas também dos projetos de contrapartidas. Se há a Comissão PRAS, se há a Comissão Permanente de Contrapartidas. Eu pergunto, assim era? A confusão era tal que não sabiam a quem dirigir? Sr. Doutor, eu tenho profissionalmente, cada vez mais na minha vida como profissional, funções de julgar como árbitro. Como sabe, o Sr. Doutor também se dedica a esta área. E com grande qualidade, há que dizer. O que eu quero... O Sr. Doutor, não eu, fique claro. O que eu queria dizer aí é o seguinte: os documentos, muito mais do que os depoimentos, são relevantes para a decisão dos juízes. Eu posso, sem violar o segredo profissional, dizer que em toda a minha vida nunca escrevi uma carta que não correspondesse à minha convicção. Posso também dizer que, se vir a carta, sou capaz de reconhecer a minha assinatura. É verdade que a minha assinatura nem sempre é fácil de fazer, porque eu não desenho a minha assinatura. Mas não tenho dúvida nenhuma que, se há uma carta com a minha assinatura nesse dossiê, essa carta foi assinada por mim e corresponde ao que eu pensava. E seguramente não tenho um motivo para não pensar o mesmo, porque não voltei a pensar nisso, como é óbvio. De qualquer forma, Sr. Doutor, qualquer comentário ao que está, aliás, escrito nessa carta, já seria, no meu ponto de vista, violação do segredo profissional, porque eu não pedi autorização para comentar cartas que enviei. Em todo o caso, as cartas valem o que valem, e, como o Sr. Doutor sabe tão bem como eu, a interpretação dos documentos é feita pelo juiz e não pelos advogados ou pelas partes. Portanto, a minha carta tem um significado, é interpretável. Seguramente que esta Comissão saberá interpretar com grande proficiência o que a carta diz. Eu seria sempre um intérprete pouco qualificado, porque não imparcial, e seja como for, não o posso fazer neste momento por razões já referidas. Senhor, obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, não tenho mais perguntas. Obrigado, Sr. Deputado. Terminou, portanto, o questionário por parte do CDE. Só um parênteses também para que não suscitem dúvidas. Falou-se aqui que eu tenho relações próximas dos antigos ministros. De nenhum deles tenho tão próximas como tenho do engenheiro Sousa Gomes. O Sousa Gomes digamos, é primo direito da minha mãe. Portanto,
Portanto, conheço o António Sousa Gomes desde que me conheço. E não tenho dúvidas nenhumas, dele posso dizer com a certeza absoluta que seria, se ainda fizesse sentido dizê-lo, um varão de Plutarco. Portanto, não queria deixar que pelo meu silêncio alguma dúvida pudesse suscitar contra a reta intenção, sendo certo que durante este processo, isso também lhe posso dizer, nunca contactei diretamente o engenheiro Sousa Gomes, vez alguma. Portanto, até talvez por algum pudor, que é uma coisa que, pelo menos no meu tempo, tinha alguma importância. Muito obrigado, Sr. Doutor. Está terminado, portanto, o conjunto de perguntas da parte do CDS-PP nesta primeira ronda. Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Ramos, dispõe dos mesmos 10 minutos. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Júdice. Só queria colocar uma questão e que tem a ver com a questão do processo da troca dos submarinos, a que aliás o Sr. Dr. já aludiu. O Sr. Nogueira referiu-nos aqui, até nos mostrou um documento, um gráfico em que o submarino do concorrente francês só é ultrapassado pelo concorrente alemão na altura, no processo de troca de submarinos. O que fez com que o Estado português comprasse com outro nome, mas um modelo diferente daquele que tinha sido inicialmente previsto. O concorrente francês que representava e que, sendo uma empresa pública, tinha o Estado francês por trás, não quis avançar com o processo, que de certo modo até se compreende, mas a única coisa que queria perguntar é que se, na sua opinião, havia matéria para avançar em termos judiciais naquele processo. Muito obrigado pela resposta. Sr. Deputado, o Sr. Deputado José Magalhães leu-me, lembrou-me, recordou-me coisas que eu, autorizado pela Ordem dos Advogados, disse. E, portanto, posso, sem violar o segredo profissional, porque a autorização não caduca para esse efeito, confirmar tudo o que escrevi ou que disse e resultou escrito na altura dos factos e que está naquilo que foi lido. Se eu não tivesse a convicção do bem fundado dos meus argumentos, eu não patrocinaria o meu cliente. Já não é a primeira nem a última vez que eu me recusei a patrocinar um assunto, aliás, muitas vezes até assuntos muito interessantes e valiosos, porque, na minha convicção, a tese que o meu cliente, ou putativo cliente, pretendia que eu defendesse, não correspondia à minha convicção jurídica. E faço não por ser melhor ou pior que outros, faço apenas porque acho que um advogado que defende uma tese em que não acredita é um mau advogado. E, portanto, eu nunca na minha vida patrocinei um assunto sem estar convicto da razão da minha tese. Posso estar mais ou menos convicto. A realidade é complexa e, portanto, posso até alertar para o cliente esta tese que eu adiro, provavelmente não vai ter sucesso, porque não é a tese dominante, não é a tese mais natural, mas nunca diria nada com o qual não estivesse de acordo. E, portanto, repito, posso confirmar que, na altura, e hoje em dia seguramente na mesma, porque não voltei a analisar o problema, eu estava firmemente convencido que o procedimento judicial que propus ao cliente tinha todos os fundamentos para ter sucesso. Se tinha ou não, só um juízo poderia decidir. E volto a frisar a circunstância de um juiz não decretar uma penalidade cautelar não é, nem a favor nem contra, um sinal que o processo final não pudesse ser ganho ou perdido. Portanto, sobre essa matéria, a única coisa que lhes posso dizer é que realmente a minha convicção na altura é que, de facto, havia fundamento para suspender e, evidentemente, portanto, também para anular. Se era um fundamento suficiente, adequado ou não, isso é algo que nunca a história nos saberá esclarecer. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado João Ramos não pretende mais nada. Muito obrigado também, Sr. Deputado. Passamos ao grupo parlamentar seguinte, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, para os mesmos 10 minutos. Sr. Deputado João Semedo, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentar primeiro o José Miguel Júdice. Queria primeiro começar por fazer uma pergunta muito simples, que é a seguinte, mas só para nos situarmos. Exatamente em que período de tempo é que representou o seu cliente?
Eu representei o meu cliente, seguramente, desde antes do lançamento do concurso até à decisão da Polícia Cautelar, à altura em que o meu cliente entendeu que não devia continuar com procedimentos judiciais. Penso, pode até acontecer, doutor, não posso negá-lo, que pontualmente o cliente fizesse alguma pergunta posteriormente, mas não me lembro. Portanto, diria que foi esse o pedido. Sr. Deputado. Eu julgo que seria importante para a Comissão, nós já lemos muita informação, eventualmente também muita contra-informação sobre o recurso que apresentou. Eu julgo que teria importância para esta Comissão que, em linhas gerais, informasse esta Comissão dos fundamentos que o levaram a apresentar o recurso. Doutor, eu percebo perfeitamente a sua pretensão e eu posso apenas responder o que já respondi, isto é, aquilo que fui autorizado a declarar pela Ordem dos Advogados, creio que em 2003, 2004, não me lembro bem quando é que foi, e apenas isso. O recurso, o requerimento de Polícia Cautelar que foi intentado é um documento público, é um documento que seguramente, se não estiver no Ministério, estará no escritório de advogados que defendeu a posição do Estado e estará seguramente também nos tribunais. E como era anterior ao sítio, está seguramente em algum lado. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que realmente toda a informação sobre os argumentos que eu defendia é consultável. Eu não fui autorizado, não pedi para falar mais do que isso e, repito, se o fizesse, teria de ir, como compreenderá, reler esses documentos, coisa que não fui fazer porque não iria falar sobre eles. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. É, de facto, como diz, esses fundamentos serão públicos se os procurarmos e se os encontrarmos, porque nesta matéria também há diversos documentos que se têm, enfim, revelado difíceis de encontrar. Enfim, não me estou a referir em concreto a esses provavelmente serão mais fáceis, de qualquer forma são públicos. Eu só queria, apesar de tudo, não é a mesma coisa a leitura desses documentos, não é a mesma coisa ler o que outros dizem sobre esses documentos do que a sua própria opinião sobre eles, mas respeito e percebo as razões e as limitações da sua resposta. De qualquer forma, queria perguntar-lhe o seguinte: tem-se falado muito nas implicações que a mudança de modelo teve, enfim, até admitindo alguns que isso seria fundamento para a contestação do concurso, ou melhor dizendo, do resultado do concurso. Mas eu queria também perguntar-lhe se recorda dos impactos que teve no seu representado, não é? A redução do número de submarinos, ou seja, em determinado, como sabe, não foi apenas, houve várias alterações ao longo deste processo, mas uma delas, e não é pouco importante, é obviamente a redução da encomenda. Estavam previstos 4, depois 3, depois foram 2, com a hipótese de um terceiro, e isso foi aqui dito até pelo próprio ex-ministro da Defesa, Paulo Portas, que naturalmente teve impactos diferentes nos dois fabricantes. Eu queria perguntar-lhe se recorda como é que o fabricante que o Dr. José Miguel Júdice representava, como é que esse fabricante refletiu o impacto e a consequência que teve a redução da encomenda do Estado português. Doutor, de novo, aquela limitação inicial aplica-se, mas para além disso, eu diria o seguinte: de um modo geral, a minha função profissional em processos deste tipo e de outro é um apoio jurídico. Isto é, as componentes económicas, financeiras, estratégicas, que estão sempre subjacentes em vendas de produtos deste tipo e, aliás, em grandes contratos internacionais entre partes públicas e ou partes privadas, é uma componente em que as minhas valências seriam seguramente limitadas e, portanto, de um modo geral,
eu repito, não sou consultado sobre essas matérias, quer dizer, seguramente que sou consultado sobre implicações jurídicas das questões, mas não sobre as questões financeiras, económicas ou estratégicas, para as quais, repito, não tenho valências nem qualificações suficientes. Deputado. Compreendo a sua resposta. Pensei que isso pudesse ter tido na altura, no domínio da própria contratualização. Eu não disse que não tenha sido importante, só disse é que não passou por mim. Não era matéria que depois tivesse. De qualquer forma, queria então fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Relativamente ao problema das sanções previstas por incumprimento contratual, isto foi seguramente matéria de discussão. Eu queria perguntar-lhe se o consórcio que representava aceitou as sanções que o Estado português previa no contrato de aquisição dos submarinos e das contrapartidas. Ou se, ao contrário, desculpe, eu fiz uma coisa demasiado prolongada, ou se ao parou para respirar, o que também é legítimo. ou se ao contrário, contestou o tipo de sanções por incumprimento que o Estado português pretendia introduzir no contrato. Doutor, a minha resposta recorda o que eu disse inicialmente sobre as limitações do meu depoimento. O que posso dizer, sem violar qualquer dever ético e legal, é o seguinte: um comportamento habitual em negociações de contratos em que há mais do que uma parte de cada um dos lados, habitual, mas não forçosamente existente, quer em contratos públicos, quer em contratos privados, é que haja, digamos, um certo sigilo na negociação com cada uma das partes. Qual é a posição da parte mais forte neste sentido, que é a parte que está sozinha, que tem pela frente dois rivais? É evidentemente, com maior ou menor maestria, tentar aproveitar as cedências de um para as aplicar ao outro. É o que eu chamo uma estratégia que leva a que cada concorrente, tudo o que ele cede, é usado para que o outro ceda, e o resto também. Isto pode ter efeitos perversos. Neste caso não tinha, dada a rivalidade muito grande, que é aquilo que na linguagem muito típica portuguesa se chama o cambão, isto é, concorrentes que estão em conflito, mas que têm ligações, pelo menos na medida do possível, para evitarem ceder aquilo que possa ser usado contra eles. É uma aplicação da teoria dos jogos, afinal, à negociação. Seja como for, neste caso, a rivalidade, posso dizer que era muito grande, como é normal em situações de contratos dessa dimensão, e, portanto, eu não sei, e se soubesse, teria dificuldade em falar pelas razões que já referi, se o método usado na negociação foi a transparência junto de cada um dos concorrentes. Não sei, isto é, não me lembro, se foi a transparência de mostrar a cada um o que tinha aceito o outro, ou se, pelo contrário, foram duas linhas de negociação separadas. Não lhe sei dizer. Dizer-lhe se o meu cliente aceitava ou não aceitava, teria impossibilidade de o fazer, porque não podia dispensa o segredo profissional, mas diria que é do sentido comum, todos nós, que qualquer fornecedor tenta, na medida do possível, fazer o melhor contrato para si. E como é natural, um dos pontos clássicos de qualquer tipo de negociação nestes contratos internacionais tem a ver com o problema da limitação das responsabilidades. Isto é um quadro clássico e, portanto, faz parte, é um ponto essencial de qualquer processo de negociação de contratos, sobretudo contratos internacionais. Por uma razão, não quero fazer perder o vosso tempo, mas em regra, em qualquer fornecimento que não seja um fornecimento de software ou algo semelhante, onde haja uma grande parte industrial,
as margens que têm os concorrentes são uma parte limitada do valor total do projeto. E, portanto, os industriais, como é natural, não gostam de correr o risco de poderem ter de indemnizar por um valor que pode ser muitíssimo superior à margem de lucro. Ou, por outra, para gostarem, teriam de subir substancialmente a margem de lucro. E em concurso é difícil que isso não seja fatal. Portanto, esse é um momento clássico de qualquer negociação. E sendo um momento clássico de qualquer negociação, foi seguramente, mas eu não lhe posso falar disso, foi seguramente o momento clássico da negociação entre o Estado e os dois concorrentes selecionados. As equipes, posso dizer, pedindo que me perdoem alguma imodéstia, mas as equipes jurídicas do Estado e dos dois concorrentes eram, na altura, e continuam a ser hoje, de qualidade e experiência muito grande e, portanto, do ponto de vista técnico-jurídico, a negociação foi uma negociação de grande qualidade. Seguramente. O que se passou ou não passou nos contratos, isso agora, como digo, do não sei e do outro não posso falar. Doutor, obrigado. Sr. Deputado, por favor. Eu, portanto, só tenho mais uma pergunta para lhe fazer, na sequência, aliás, da sua resposta, e, portanto, aproveito para agradecer os seus esclarecimentos. E então a minha última pergunta é exatamente, quando se referiu à equipa negocial que representava o Estado, na altura, pode-nos dizer quem é, só para a gente confirmar, julgo que todos sabemos quem é. Eu tenho ideia que o advogado coordenador do parte do Estado, o Dr. Bernardo Ayala, que é um distintíssimo administrativista e pessoa que eu tenho um grande respeito técnico e ético. Muito obrigado, Sr. Prazer em vê-lo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminado, portanto, o questionário por parte do Bloco de Esquerda nesta primeira ronda. Resta o Partido Social Democrata. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, por favor, para usar, se quiser, os outros partidos não o fizeram, mas o Sr. Deputado poderá fazê-lo, para usar um tempo limite de 10 minutos. Por favor, Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e a todas as senhoras e senhores deputados e, em particular, o Dr. José Miguel Júdice pela sua presença. Recordar-lhe, aliás, em passant, a mais recente presença que eu me lembro, a quando da apreciação da proposta de lei do novo Código de Processo Civil, a utilidade que teve a sua presença nesta, em que falou exatamente da arbitragem também, e estou certo que hoje também a sua presença nesta Comissão nos será muito útil, aliás já está a ser muito útil, para desfazer aqui alguns equívocos. E o primeiro equívoco, não vou procurar aqui tirar conclusões apressadas, nem procurar pôr-lhe algumas questões que facilmente percebe que o Sr. não poderá responder por força do Estatuto a que está obrigado e das funções que exerceu enquanto advogado do concorrente DCN no processo dos submarinos. Mas queria perguntar, não só para nós ficarmos muito cientes e também para ajudar o Sr. Deputado José Magalhães na sua proficiência de produção de requerimentos a esta Comissão, era relativamente àquele parecer do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que aqui nos foi falado, quem é que pediu esse parecer e já agora em que data, porque nós temos conhecimento do parecer pelos jornais, naturalmente, em que data é que esse parecer foi solicitado ao professor Marcelo Rebelo de Sousa? Doutor, bom dia. Uma coisa, digo-lhe duas coisas, sinceramente. A primeira é que não me lembro, e a segunda é que se realmente, eu julgo que não foi o caso, mas se ele foi solicitado por meu cliente ou por nós, julgo que não foi o caso, mas não me lembro com franqueza, também sobre isso não poderia falar se me lembrasse, mas realmente não me lembro rigorosamente nada, não me lembro, antes de me falarem disso não me lembrava do assunto. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Eu só as notícias que li à data, que é uma notícia de jornal de 2010, fala-se num parecer datado de maio de 2001 e que é precisamente solicitado pelo concorrente e, portanto,
e pelo concorrente, pela DCNI, através, julgo eu, do escritório do Soutor, que representava, neste caso, a DCNI. Isto porque, tentando procurar... O Soutor não tem culpa disto. O deputado José Magalhães é que normalmente procura fazer sempre uma nuvem relativamente aos documentos desaparecidos. Faz uma nuvem que é um grande especialista em informática, portanto. E é um grande responsável em nuvens. Não só da cloud, mas também em nuvens de fumo. Agora, nem sempre a nuvem de fumo é igual à cloud. E, efetivamente, a questão que eu... Porque das notícias que se lêem nos jornais... Este parecer é de maio de 2001 e versa precisamente para, e mais uma vez cito o jornal, pela lesão de princípios constitucionais e legais relativamente à mudança do tipo base de submarino. Portanto, sendo de maio de 2001, presumo eu que, quando é pedido este parecer, terá sido pelo facto de, na BAF de 2000, ter sido alterado o modelo de submarino. Estou a presumir bem? Soutor, eu, em primeiro lugar, está a ver o que é memória. Eu não me lembrava nada de ter sido eu quem tinha pedido o parecer ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. E respondi perfeitamente, com total lisura, mas absoluto desconhecimento, porque interpretei que o parecer tinha sido pedido pelo Ministério da Defesa. Ora bem, todo e qualquer parecer que é pedido porque os pareceres, como é natural, como os advogados são pagos, é pedido com uma intenção e com um objetivo, digamos assim, um objetivo temporal. Portanto, seguramente um parecer não é pedido para factos que venham a ocorrer posteriormente, pelo menos não tenham já começado a ocorrer, e seguramente que um parecer não é pedido se não for útil a curto prazo. Isto é conhecimento comum. Mais do que isto, não lhe poderia responder, mas independente de não poder, também, com franqueza, não lhe saberia responder. Doutor, obrigado, Sr. Deputado. Em todo este processo encontrei já aqui falámos, o deputado Filipe Lobo Dávila aludiu a uma carta que fará até parte do acervo documental da comissão, da chamada Comissão de Praxe, uma carta em que o Soutor, isto em 14 de dezembro de 99, 14 de dezembro de 99 é a ata, portanto, onde esta carta está mencionada, não sei exatamente qual o teor da carta, em que colocou algumas dúvidas sobre o andamento do processo. Já aqui falámos, e o Soutor até já disse, e nem outra coisa se poderia esperar, que normalmente quando escreve cartas, revê-se no que lá está escrito. Aliás, eu acho que isso acontece com toda a gente, tal como aconteceu com o Ministro Severiano Teixeira, quando veio dizer que os documentos existiam. É o que me parece, evidentemente. Portanto, cada vez que escrevemos uma carta, revemos naquilo que escrevemos. Acontece com toda a gente. Agora, eu, só por causa da questão temporal, não quero entrar, até porque compreendo mais uma vez que o Soutor não possa entrar no detalhe de algumas questões. Mas esta carta de 1999 é a última carta que encontro em que o Soutor, mandatado pelo seu concorrente naturalmente, levanta algumas dúvidas sobre o andamento do processo. Tem ideia de ter escrito alguma outra carta sobre este processo? Doutor, a resposta é a mesma, não tenho ideia e também não poderia falar sobre isso. A única coisa que posso dizer em abstrato é que este foi um processo que durou muitos anos e em que os advogados, como é natural em qualquer tipo de processo com uma componente jurídica, estão ativos, todos os advogados. E, portanto, é natural e normal que haja muita atuação profissional dos advogados, expressa das mais variadas formas, seguramente quer dos advogados de um consórcio, quer dos advogados do outro consórcio. Para além disso, é normal também, em qualquer contrato deste tipo, com entidades públicas ou com entidades privadas, que haja técnicos ou especialistas ou representantes dos concorrentes que façam, eles próprios também, um conjunto de diligências e de atuações, muitas vezes para tentarem perceber melhor, digamos, os procedimentos. Portanto, nada disso é estranho. Portanto, eu não lhe posso falar, mas diria eu que
seria anómalo que um processo que durou até 2003, 2004, já não lembro bem, que os advogados, a partir de 99, não fizessem mais nada. Doutor, obrigado. Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu terminava só com... Porque verifiquei aqui, só, em termos de... Nós gostamos muito de fazer uma timeline, até para nos situarmos no tempo, com algumas observações que também vamos fazendo ao longo da vida. E há de quem não o faça, como diz o Sr. Deputado José Magalhães, e bem, e há de quem não dê relevância a isso. Eu vejo neste processo algumas alterações significativas ao longo do concurso, que no fundo o Sr. aqui, de alguma forma, nos falou, sem entrar no detalhe. Uma é um aditamento que é feito por resolução do Conselho de Ministros de 100/99, que é publicado no dia 1 de setembro de 99, portanto foi um aditamento ao processo concursal, alteração de regras a meio do jogo. Há as cartas que aqui referimos de 1999 e há finalmente... As cartas não alteraram? Não, há as dúvidas que suscita, peço desculpa, e tem toda a razão, as cartas não alteraram. Há a Best and Final Offer de 2000, em que há a mudança de modelo do submarino e que me leva a perceber que é por força disso que um dos concorrentes pede o citado parecer ao professor Marcelo Rebelo de Sousa em maio de 2001. Todos estes factos que eu citei, não vou referir os ministros da Defesa, porque isso todos nós sabemos. Sabemos é que o primeiro-ministro era o mesmo, era o engenheiro António Guterres, e o partido que governava o país era o Partido Socialista. A questão que eu lhe perguntava, ou que eu constatava, eu não sei se me vai poder confirmar, é se são graças a estes factos que o Sr. Doutor, em tempos, no jornal, disse que isto é um caso exemplar de como as coisas não devem ser feitas. Muito obrigado mais uma vez pelo seu depoimento. Percebo a sua pergunta. Eu diria que um processo concursal é um contínuo. Quer dizer, não é um contínuo. Os fundamentos jurídicos da minha posição são aqueles que constam de forma reduzida, digamos assim, no recurso, no pedido de decretamento de uma província cautelar, e que são públicos e estão seguramente, como já disse, em algum dos sítios que enumerei, se não em todos. A sua pergunta eu não poderia responder, mas sem violar o segredo profissional eu posso dizer que eu não referi um aspecto específico, num período específico e sobretudo com um ministro específico, seja ele qual fosse. Eu referi-me ao concurso, como deve ter visto, e referi-me autorizado, volto a insistir. A minha experiência profissional, quer com empresas públicas, quer com empresas privadas, é que os processos são, em regra, conduzidos por equipas técnicas, os processos de negociação, onde há especialistas da indústria, onde há especialistas financeiros, onde há especialistas económicos e onde há especialistas jurídicos. E, portanto, com certeza que o CEO, o chairman, para usar uma linguagem internacional, da DCNI, de alguma forma era informado e tomava decisões. Eu nunca precisei de reunir com ele para desempenhar o meu mandato. Sempre tratei com as pessoas que eram, digamos, sobretudo o chefe da equipe, que era um francês e que estava cá muitas vezes, eu várias vezes reuni em França também com ele. Nunca que me lembre, e sim, julgo que posso afirmar isso, pode estar a escapar algum caso, nunca negociei um contrato deste tipo ou similar ou equivalente como advogado do Estado. E, portanto, eu não sei, não conheço os procedimentos habituais do Estado. Eu não sei, falou há pouco o Primeiro-Ministro, eu não sei se os primeiros ministros se envolvem nas negociações dos contratos, eu não sei se os ministros participam nas negociações de contratos. Lembro de uma vez ter tido uma negociação muito, muito dura, que acabou mal, aliás, em que eu era advogado de um grande consórcio internacional para um projeto de instalação do sistema energético em Portugal, onde a equipe negocial do lado do Estado estava esfiada por um secretário de Estado, ele próprio. Foi uma situação, aliás, uma pessoa de grande qualidade, não vou dizer o nome, como é evidente, é por razões de segredo profissional. Mas
foi um caso suficientemente anómalo, entre aspas, para eu não me esquecer, isto é, o próprio quadro político estar na mesa da negociação, em negociações que duraram dias e noites. Foi uma negociação muito complicada, há muitos anos. Portanto, esse procedimento, eu lembro-me dele por ser um pouco estranho, um pouco, digamos, fora do que é habitual. Não tem nada de ilegal, não tem nada de normal. Portanto, eu não lhe posso dizer com franqueza se e em que medida é que ministros que foram mudando, primeiros-ministros que foram mudando, tiveram relacionados com a negociação. O que eu lhe posso dizer, porque isso é público e é fácil de averiguar, é que a minha convicção, mas posso estar a fazer um erro, é que as equipes negociais não foram tendo grandes mudanças. Quer dizer, designadamente a parte que eu conheço melhor, a parte jurídica, teve continuidade, apesar das mudanças de governos. Portanto, eu não, quando disse o que disse, falei do concurso, não falei. Percebo as preocupações compreensíveis, aliás, das diferentes bancadas sobre esta matéria, mas de facto eu aí não lhes posso dar nenhuma ajuda, ainda que quisesse e pudesse. Sr. Deputado. Sr. Presidente, só para agradecer ao Dr. José Miguel Júdice o seu depoimento e que, apesar das limitações por força do sigilo profissional, no meu ponto de vista foi bastante esclarecedor e ajudou-nos muito. Muito obrigado. Eu é que tenho de agradecer aos senhores deputados e, obviamente, ao Sr. Presidente. Pode haver ainda uma segunda ronda, Sr. Deputado. Não lhe posso prometer isso. Não lhe posso prometer. Até agora posso agradecer. Sim, não posso prometer e tenho que confirmar. Nenhum dos partidos esgotou o seu tempo na primeira, mas ainda assim pode haver segunda ronda. Partido Socialista. Presidente, da nossa parte, e tendo em conta a diversidade das perguntas feitas e também as limitações que há em matéria de depoimento, só poderíamos ultrapassar essa fronteira. Como não podemos ultrapassar essa fronteira, não o faremos. No entanto, Sr. Presidente, eu julgo que estas horas, ou estes minutos, são de grande interesse para nós, não só por causa dos autos, mas também por causa da delimitação da fronteira, precisamente, entre o que é vedado tratar e o que é possível tratar. Julgo que se fez a comprovação prática de que é possível tratar com proveito muitas questões, quer tirando partido do levantamento pretérito do segredo profissional, que é uma coisa que nunca ou que raramente ocorre às pessoas quando discutem esta matéria, não é? Presumem sempre que a autorização tem que ser proximamente dada e esquecem-se de que as autorizações dadas no passado valem durante um período, julgo que valem indefinidamente. Uma vez dadas, não podem ser retiradas. Nunca estudei o assunto, mas a minha convicção é essa, de facto. E, portanto, Sr. Presidente, eu julgo que testamos aqui também a fronteira da inquirição e, como o Estado português está provado, tem um problema sério de arquivo administrativo, com os extravios de documentos ou com documentos que estão arquivados em entidades privadas, incluindo sociedades de advogados, que se constituem como fiéis depositárias, mas sujeitas a sigilo. Julgo que foi muito proveitoso o facto do Dr. José Miguel Júdice comparecer perante esta Comissão e, enfim, congratulamos pelo facto de ter tido a ideia de suscitar isso. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo pergunta, não vou dar a palavra para responder, como é evidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Tobo Dávila. Segunda ronda, pretende mais alguma coisa? Sr. Presidente, sem qualquer declaração política, apenas para agradecer os esclarecimentos que foram prestados. PCP? Bloco de Esquerda? Também não. Partido Social Democrata, presumo que também não. Terminou ainda agora a sua primeira ronda. Sr. Doutor, agora sim. Não sei se o Sr. Doutor quer dizer mais alguma coisa. Fui precipitado, mas e queria evidentemente agradecer muito a forma como esta Comissão me tratou. Fico grato por isso. Tive muito gosto em colaborar com esta instituição que obviamente respeito. Vim encontrar aqui várias pessoas que conheço de outros campeonatos e a quem também tenho relações de estima e de agradecimento pela forma como, em defesa do interesse público, tivemos a ocasião de cooperar. Queria agradecer ao Sr. Presidente também o seu telefonema, muito gentil, e de facto dizer e reafirmar que estive aqui com muito gosto, não apenas porque é um dever de cidadania, mas também porque é um gosto profissional. Sr. Doutor, muito obrigado. A Comissão é que agradece.
a sua presença, os esclarecimentos e o depoimento que nos deixou e que eu penso estou de acordo com o que foi dito pelos deputados, não obstante as limitações que já nos tinha anunciado, foi interessante e útil para os trabalhos da Comissão. Agradecer o tempo que lhe tomamos e que é precioso. Agradecer até este esclarecimento que aqui foi dado, de facto que a limitação de segredo respeita sempre ao âmbito e não em termos temporais, o que faz todo sentido, de facto, também do nosso partido, que faz todo sentido. E agradecer mais uma vez o tempo que tomamos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado a todos. Sr. Deputado, eu pedia-lhe só 5 minutos, se pudesse ser, e retomávamos então com o Dr. Bernardo Ayala.